E como não poderia deixar de ser, deixar também minha solidariedade ao deputado Glauber Braga, deputado federal, que é o melhor do Brasil. Não. Está sofrendo perseguição do Arthur Lira, que ameaça cassar o seu mandato, numa articulação feita também em parceria com o MBL, né, uma articulação criminosa. O Arthur Lira, que é um bandido, né, tentando caçar um parlamentar honesto, combativo e contra a corrupção, como é o Glauber. E outro ponto, falar que Glauber Braga é o melhor deputado do Brasil é uma piada. Eu até questionaria, você conhece os números de Glauber Braga em relação a relatorias de projeto de lei, em relação a projetos aprovados, em relação a projetos barrados? Os números deles são absolutamente nulos, mesmo dentro da própria esquerda, quando você compara nos rankings de esquerda, né, como o Congresso em Foco, por exemplo, que sempre premia a bancada do PSOL, Glauber Braga sempre fica na lanterninha com uma produtividade absolutamente nula. Mas o deputado se doeu e defendeu o Arthur Lira, porque o ataque a Glauber é fundamentalmente isso, é defender o Arthur Lira, que é ele que está perseguindo o Glauber. É uma falácia de dizer que atacar o Glauber Braga é defender o Arthur Lira, uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com a outra, né? A atuação parlamentar do Glauber Braga, ele agrediu uma pessoa dentro do próprio parlamento, não tem absolutamente nada a ver com eu fazer nenhuma defesa de nenhuma prática e de nenhum esquema de Arthur Lira. Então, assim, é uma falácia pura e simples e aberta, escancarada para todo mundo que quiser ver. Eu venho de uma família pobre, trabalhadora. Minha militância política começou a partir da minha própria realidade, né? Eu não sou um playboy de classe média que decidiu entrar na política para ganhar dinheiro, para aparecer. Só quero colocar aqui, né, que primeiro o Jones já começa fazendo ataques levianos, a insinuação de que não sou um playboy de classe média que entrou na política para aparecer. Primeiro da minha trajetória, a trajetória da minha família, né? Tem um avô que nasceu e morreu catador de latinha, outro avô caminhoneiro, também morto num latrocínio, uma das principais razões pelas quais eu tenho uma militância tão forte em relação à segurança pública no nosso país, né? Um pai que trabalhou durante 30 anos como metalúrgico, depois foi empreender, uma mãe que trabalhou a vida inteira como garçonete, como faxineira, como massoterapeuta, como dona de casa. Então eu não tive toda essa infância e essa vida privilegiada que o Jones Manoel sempre quer colocar. Primeiro, engraçado como, infelizmente, as esquerdas brasileiras adoram essa falácia de colocar que apenas os esquerdistas sofrem e vêm de origem pobre e todos aqueles de direita são ricos, têm origem rica, têm berço de ouro e por isso estão defendendo seus interesses próprios. Muito pelo contrário, né? Eu tive a oportunidade de estudar que meus pais, que meus avós nunca tiveram, né? Graças ao trabalho, ao suor, ao esforço de cada um deles. Não há nada de playboy entrando pra política pra aparecer. Pra que agredir? Kim Kataguiri votou contra o PL 2788 de 2019, que criminalizava o rompimento de barragens por negligência. Veja, Brumadinho, cidade destruída, 272 pessoas morreram, prejuízos bilionários para as pessoas, para as pequenas e médias empresas e tal. E aí, deputado, você diz que é contra a impunidade, você diz que é contra a criminalidade, porque você foi um dos poucos deputados que votou a favor de não punir empresário mafioso que destrói a vida de milhares de pessoas. Você precisa separar, e esse projeto não separava, o que é uma barragem de rejeitos, o que é uma barragem de mineração, para uma barragem de infraestrutura de hidrelétrica. Eu fui relator do projeto de lei do licenciamento ambiental. Esse projeto, sim, instituía a pena muito dura para qualquer desastre ambiental causado por negligência, por omissão, por imperícia, em caso de barragens de rejeitos, porque a barragem de rejeitos é um passivo, é um prejuízo que aquela empresa precisa arcar e que precisa ter uma atuação do Estado para fiscalizar e garantir a manutenção daquela barragem, diferente de uma barragem de hidrelétrica que é um passivo. O próprio negócio da hidrelétrica depende daquela barragem, se aquela barragem não funcionar, aquele negócio vai dar prejuízo, então são tratamentos distintos para situações distintas. E aí, eu perguntaria para você, se você acha razoável, depois de você fazer o EIA, de você fazer o RIMA, de um estudo de licenciamento ambiental, você destinar 10% de compensação ambiental e parte de 10% dessa compensação ambiental ser utilizada com a justificativa de você proteger o meio ambiente para construir estádio de futebol e para reformar a Câmara de Vereadores. Vocês viram que o deputado não respondeu a pergunta. Você que não respondeu a minha pergunta. Se você acha razoável, no EIA-RIMA, depois do estudo, você gastar dos 10% que você gasta de compensação ambiental, 80% desse dinheiro não vai para o meio ambiente. Eu queria até perguntar se você sabe o que é um EIA-RIMA. Se você sabe o que é um processo de licenciamento ambiental, você sabe o que significa o EIA-RIMA? Você sabe o que significa
significa o processo de licenciamento ambiental, você sabe o que significa você relatar um projeto maior na Câmara dos Deputados que depois vai superar a legislação que foi aprovada anteriormente, porque o posterior prevalece sobre o anterior. Eu queria saber se você entende essas premissas básicas para saber se a gente consegue debater. Porque se você não sabe o que é um EIA-RIMA, como é que eu vou debater com você? O que é um EIA-RIMA, Jones Manuel? Esse projeto foi aprovado, a imensa maioria da Câmara dos Deputados votou a favor e só 62 deputados votaram contra para proteger os empresários da mineração e, no caso específico, a Vale. O deputado Kim Kataguiri foi um dos que votou contra para endurecer a regulação penal, endurecer as penas para empresários que, de maneira negligente, provocam rompimento de barragens. Ele não explicou até agora por que ele votou contra esse projeto. E o EIA-RIMA, nada. Acabou meu tempo. Ah, entendi. Então, não deu já tempo de responder. Primeira pergunta aqui. Beleza. E eu quero aproveitar e perguntar pra você, você já chegou a afirmar que os liberais, né, deveriam sofrer pena de trabalho forçado. Seus adversários políticos poderiam, você tá negando, eu tô aqui com o print, posso mostrar. Que os seus adversários liberais seria uma boa ideia os liberais ficarem em campos de trabalho forçado e que também numa revolução, né, mortes são naturais, são uma contingência comum, acontecem, né, e dentro do seu projeto revolucionário, mortes poderiam acontecer normalmente. Eu perguntaria para você, dentro desse projeto revolucionário, você vencendo uma prefeitura de São Paulo, você, por exemplo, eu, como um liberal, e para você, né, um instrumento da burguesia, etc., você me mataria para fazer a revolução? Seria uma coisa ok assim para você? Deputado, veja, eu defendo, por exemplo, penas muito duras para empresários que, em nome do lucro, negligenciam a segurança e afundam cidades como Brumadinho. Você votou contra para proteger os empresários. Eu, por exemplo, defendo penas muito duras. E quem mata é justamente a ganância capitalista, né? Mais de 270 pessoas morreram e você não explicou porque votou contra. Eu já respondi, mas vou responder de novo porque eu votei contra o projeto de lei, porque ele não separa uma coisa que é técnica e que o Jones não entende, porque não tem conhecimento, porque ele não sabe nem o que é um estudo de impacto ambiental com relatório de impacto ambiental. Peça fundamental em preservação de meio ambiente. Quem se diz preocupar com o meio ambiente deveria saber uma coisa elementar dessas. Mas vou repetir, porque não separava a barragem feita de mineração com a barragem feita para hidrelétricas. E reforço. Ah, você é contra a punição para empresário. De quem foi o relatório do licenciamento ambiental que aumentou a punição para os empresários? Eu que aprovei dentro da Câmara dos Deputados, né? Não sei se foi falta de conhecimento seu, mas a minha lei é muito mais estruturada e com uma punição, com punições administrativas maiores, incluindo também as repercussões criminais do projeto de lei que você citou. A Erundina aqui, por exemplo, em São Paulo, fez a melhor prefeitura da história de São Paulo. A Erundina, por exemplo, fez um programa revolucionário de moradia popular, até hoje nas periferias de São Paulo. A Erundina é muito lembrada. Em relação a elogio ao governo da Erundina, que a Erundina é muito lembrada na periferia até hoje. Claramente você não anda na periferia de São Paulo, porque, olha, eu vou para Parelheiros, vou para o Parque de Taipas, várias comunidades daqui, inclusive onde o MBL possui ONGs de trabalho de assistência social, e não tem ninguém falando bem, ninguém lembrando de Erundina, pelo contrário. Os planos diretores aprovados, formulados e levados a cabo pelos governos da Erundina jogaram os mais pobres ainda mais para a periferia, com menos saneamento básico, com menos acesso à energia elétrica, com menos acesso a esgoto, com linhas de ônibus piores, aumentando o tempo que eles passam dentro do transporte público e piorando a sua condição de vida de maneira geral.